Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Vamos fazer a leitura da mensagem até o versículo 1 até o versículo de número 21. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 10, né? Nós esbarramos ontem no versículo de número 11, então, portanto, nós estaremos meditando com os irmãos a partir do versículo de número 10. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Efésios, capítulo número 5, e a mensagem diz o seguinte: sede, pois, imitador de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, para louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Aleluia, para louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cantando, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia, para louvado seja Deus. Vamos então pegar nossa meditação a partir do versículo de número 11, né? Efésios capítulo 11, meditação, Efésios capítulo 5, e a meditação a partir do versículo de número 11, né? Que diz o seguinte: aleluia, para louvado seja Deus. Pegando do 10, né? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor,
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas voltando aqui no 11, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Ou seja, o que é não comunicar com as obras infrutuosas das trevas, né? Tudo que não é concernente à palavra de Deus, que não é referente à palavra de Deus, né? Que não tem a ver com a palavra de edificação, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Toda boa obra, toda boa palavra, todos os bons feitos, seja feito para edificação, né? Então, as pessoas que andam nas trevas, praticando as más obras, eles vivem na escuridão, eles vivem na escuridade, né? Ainda que seja dia, ainda que o local seja iluminado, mas essas pessoas não têm jeito, né? Se não forem em Cristo Jesus, eles não têm conserto, né? Tudo que eles fazem, tudo que eles falam, tudo que praticam, é sempre procurando fazer com que alguém tropece, né? Tudo que eles falam, fazem, praticam, né? É sempre cuidando para que alguém venha tropeçar pelas suas ciladas, pelas suas armadilhas, né? Pelas suas arapucas, né? E Deus nos alerta na sua palavra, aqui no versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, né? Por quê? Porque esse tipo de obra que eu acabei de mencionar aqui, eles fazem, eles praticam, eles falam, né? São obras de obscuridade, são obras que trazem contendas, calúnias, confusões, perseguições malignas, perturbações malignas. São coisas, é o famoso tititi, é o disse-me-disse, né? É o correr de leva e trás, né? Isto é praticar as más obras, né? E Deus pede para que nós não sejamos seus companheiros, né? Hipótese alguma. Tudo que eles nos propor fora da palavra de Deus, nada, vezes nada, nós devemos aceitar e compartilhar com eles das mesmas obras que eles praticam, né? Então, por isso o versículo 11 nos alerta dessa forma, né? Exatamente, né? Efésios capítulo 5, versículo 11, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Ou seja, nós precisamos ver, ouvir, observar, porém não praticar, e sim mostrar para eles que o que eles estão fazendo realmente desagrada completamente a Deus. E a palavra afirma que essas pessoas, por que eles não aceitam a Jesus? Por que eles não vão para a igreja? Por que eles não se batizam? Por que eles não se tornam verdadeiros crentes? Porque Cristo é luz. A verdadeira igreja de Cristo é luz. Os crentes são luz. E eles não podem vir para o nosso meio, porque nós vamos revelar para eles, vamos mostrar para eles, como se diz, lançar em rosto, né? Meter o dedo no nariz deles e mostrar que o que eles fazem estão errado. O que eles fazem não presta. O que eles fazem vai levar eles à perdição, né? Perde o corpo, perde a alma e perde também o espírito, se permanecerem nas más obras, se não se converterem, né? Então, por isso o Senhor nos recomenda, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas daqueles que praticam, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, né? Obra de escuridão, obra de obscuridade, né? Ou seja, essas obras, essas más obras,
elas são influenciadas tudo por coisas malignas, tudo por força de Satanás na vida dessas pessoas, para que eles possam praticar essas coisas que não prestam, né? As drogas, os vícios, todo tipo de vício, bebidas alcoólicas, o cigarro, né? A prostituição, o adultério, né? As músicas mundanas com letras pejorativas, né? Tudo coisa que não presta, né? Então, tudo isso quem pratica, quem prega, quem aprecia, quem leva, né? Estão praticando obras infrutuosas da terra, né? Das trevas, melhor dizendo. Obras infrutuosas das trevas, né? Obra da escuridão, obra de Satanás, né? Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Ou seja, eles não têm palavras de edificação. Eles não têm palavras de crescimento. Eles não têm palavra de entendimento. Não têm palavra de conhecimento. Não têm palavra de sabedoria. É somente, é como diz a palavra de Deus aqui, o que eles falam, o que eles praticam, até o dizê-lo é torpe. Porque eles fazem, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, né? Ou seja, aquilo que eles fazem escondidos, né? Fora do longe daqueles que os vigiam, né? Onde eles se sentem tranquilos, sentem paz, sentem sossegado, fumam juntos o famoso cachimbo da paz. Mas não o cachimbo da paz de forma que traz edificação, da forma que vamos acabar com a contenda e vamos colocar paz, vamos cessar as guerras. Não. Aí juntam os poderosos da terra para fumar o cachimbo da paz, na expressão da palavra, é para colocar fim a conflitos, a contendas, a problemas graves, né? Fumar o cachimbo da paz quando existe uma contenda entre dois governos, né, de país diferente, ou de estado diferente, ou de cidade diferente, né, ou até mesmo de casa diferente. Quando resolvem falar, vamos fumar o cachimbo da paz, é para juntar, para poder colocar fim na contenda, né? Mas eles não, eles fumam o cachimbo da paz para que haja ali juntos, para que possam praticar todo tipo de más obras, tudo aquilo que não presta, tudo que as obras infrutuosas das trevas, como diz a palavra de Deus. Até o dizê-lo deles é torpe, né? Então, não pratiqueis, não tenha participação nas más obras deles, né? Então não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Ou seja, não tenha medo, vai, fala, mostra que o que está fazendo não presta, que está errado, que eles não devem fazer. Não tenha medo, né? Foi assim que João Batista fez com o rei Herodes, né? Rei Herodes, né, tinha pegado para o palácio dele, para ter como mulher a mulher do próprio irmão, a mulher de Filipe. E João Batista peitou ele, enfrentou ele e falou, você não pode fazer isto, né? Esta mulher não é tua, é do teu irmão, você não tem esse direito, né? Por isso ele perdeu a cabeça, foi decepado na cadeia por causa disso, né? Morreu, mas morreu em Cristo e não se entregou, né? Não se entregou às obras infrutuosas, ele não teve comunhão. Se ele calasse, ficasse quieto, sabendo que estava errado, ele estaria tendo parte naquela obra infrutuosa do rei Herodes, nessa situação, né? Então Deus nos adverte dessa maneira, né? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? É para condenar, irmãos. Não é para ficar, lavar as mãos, não, fazer igual Pilatos, eu lavo minhas mãos. É para condenar, é para lançar, é para falar que está errado, que não pode, que não serve, que isso não deve ser feito, né? Você tem que lavar as mãos, mas depois você condenar e mostrar, né? Aleluia, não é para ficar ausente, não. É para partir para cima e mostrar os problemas, né? Aleluia, Pai, né? Glória a Deus, Jesus. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ou seja, essas obras que eles praticam são obras das trevas, obras de obscuridades, né?
essas coisas todas, né, eles fazem, mas quando um dos nossos, quando um de nós chega no meio deles, eles vai despistando, ficam dissimulados, vai escorregando, né, porque eles sabem que nós vamos reprovar as más obras deles. Eles não têm dúvida nenhuma. Por esse motivo não se juntam a nós, né? Porque se juntar a nós, tudo que eles praticam, eles não podem mais pitar, eles não podem pitar nem cigarro, nem cachimbo, nem charuto, nem mascar fumo, não pode fazer nada disso. E eles apreciam isso. Após tomar uma birita, eles metem um cigarro na boca, né? E ali se deliciam numa obra maléfica, num vício maldito, que dado o sabor é dado por Satanás, né? A cachaça, né? Enche a cara. A palavra nem não menciona a cachaça, ela fala apenas do vinho, né? Que o vinho não se dê a muito vinho, porque o vinho embriaga-se, né? Então, de modo que você tomar uma dose de um cálice de vinho, né, ali no almoço ou no jantar, né, então ele não vai te fazer mal. Você não vai ficar bêbado, você não vai trazer contenda junto aos seus de um modo geral, né, você não vai envergonhar ninguém, né, e pode até te fazer bem. Embora o vinho que a palavra de Deus recomenda é o vinho sem álcool, irmãos. É o vinho sem álcool. Na época dos apóstolos, né, tinha dois tipos de vinhos. Tinha o vinho com álcool e o vinho sem álcool, né? Por exemplo, o vinho que Jesus transformou, né, não foi vinho com álcool. Jesus não fez transformação de água em vinho, uma bebida alcoólica. Fez de um vinho com sabor muito especial, sabor excelentíssimo, né? Então, de tal maneira que o chefe, o mordomo ali, que tinha a incumbência de coordenar as coisas naquela festa, né, ele disse, né, que o dono da casa tinha deixado o melhor vinho para servir por último. Por que ele não serviu o primeiro vinho bom, enquanto as pessoas não estavam ainda embriagadas, estava sã, para depois servir o vinho bom, o vinho ruim no final? Porque já estavam bêbados, já estavam todos alterados, eles não iam perceber, né? Tanto é que o vinho que Jesus fez, o vinho que eles estavam bebendo, era vinho que tinha teor alcoólico, o pessoal que estava antes. Mas o que Jesus transformou, não. O que ele transformou foi um vinho especial, um sabor especial, com zero teor alcoólico, né? Tanto é que o mestre, né? Ali o mordomo, o comandante, o chefe dali da festa, que coordenava tudo, fez essa observação. Deixaste o melhor vinho para servir por último. Não é assim que faz. Serve primeiro o vinho, primeiro serve o vinho bom e deixa o ruim para o final. Aqui foi feito o contrário, né? Mas foi o vinho que Jesus tinha transformado a água em vinho e ele não sabia desse milagre até então. Com certeza ficou sabendo depois, né? Então, de modo que nós precisamos fugir, não ter participação nas obras infrutuosas das trevas. Tudo isso, irmãos, traz contendas, traz calúnias, traz confusões, perseguições malignas, perturbações malignas, né? Brigas ferrenhas, né? Sai até morte, irmãos, nessas rodas de pessoas. Sai até morte, irmãos. Sai tudo que não presta, estupro, né? Tudo que não presta sai nessas práticas desse tipo de pessoas. O Senhor nos alerta no versículo 11 e 12, para não termos participação nas obras infrutuosas das trevas, que até o que eles dizem, até o dizer deles é torpe, né? Então, para nós fechar essa mensagem, então, vou ler o 9, o 10, o 11 e o 12, né? Aleluia, Pai, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis, nos advertindo, nos exortando, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto,
até dizê-lo é torpe. Né? Não só o que fazem, mas até o que eles dizem, né? São palavras às avessas, palavras que geram tudo que não presta. Né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.